Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Roberto Jefferson, o novo guru de Jair Bolsonaro. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje neste vídeo de final de noite. E antes, eu preciso estar atualizando a audiência do canal, que vem me acompanhando por toda a trajetória e que tem se preocupado comigo. Eu preciso atualizar para o meu público, o que aconteceu comigo recentemente. Eu tive um pequeno problema intestinal, nada muito grave. É claro que num primeiro momento assusta, Eu tive uma febre de 39 graus, mas entrei num processo de recuperação, fui medicado e já estou 95% recuperado. Não vou dizer que estou integralmente recuperado, porque seria mentira, No caso, acredito que até domingo eu vou estar 100%. Mas já estou forte, restabelecido e predisposto a trabalhar pelo canal. Então estou recuperado praticamente. Então, para quem está preocupado, não se preocupem. E eu vou estar atualizando aqui quaisquer problemas que eu passe. E podem contar que vocês fazem parte também da minha família. Tá certo? Então, eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, como é habitual, que dê um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, quer assistir o vídeo até o final para se certificar do like? Então assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Eu vou pedir a você, encarecidamente, apesar da hora, para que assista integralmente a este vídeo. Por gentileza, assista até o final. Eu vou tentar fazer com que ele não seja muito longo. Duas questões que eu gostaria de colocar aqui, que não são o mérito deste vídeo, mas eu preciso destacar. Primeiro, a marca negativa de 100 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. 3 milhões de casos. É um descaso, uma irresponsabilidade, uma incompetência quanto mais do presidente Bolsonaro, em consórcio com a cultura de desobediência legal de grande parte do povo brasileiro, que vai às ruas sem máscara, que não tem amor pela própria vida e do semelhante, gente que não consegue se organizar numa fila na rua, que não consegue entrar num comércio tendo o mínimo de cuidado para não estar tocando num outro cliente. No geral, uma balbúrdia, uma desorganização, o que vem acontecendo nas ruas. Eu já falei aqui que nós tínhamos que ter adotado o isolamento horizontal lá no início, nos 2 ou 3 primeiros meses. Teríamos sim um grande prejuízo econômico, mas teríamos salvado muitas vidas. Depois nós teríamos mais 2 meses de isolamento vertical, e aí sim agora estaríamos reativando a economia, o país na sua plenitude, a curva já teria baixado. Tudo isso se nós tivéssemos um presidente competente e que fosse, acima de tudo, um estadista. O que não é o caso do imbecil e canalha do Bolsonaro. Outra coisa que eu queria destacar aqui, 21 cheques somando 72 mil reais num ínterim de 7 anos. Quase que um mensalinho que o assessor Fabrício Queiroz pagava para Michele Bolsonaro, a Micheque, nossa primeira-dama. E o Bolsonaro mente, e o gado acrítico que o segue acredita cegamente. É muito triste. Mas vamos ao tema do vídeo, gente. Então vamos lá. Roberto Jefferson, ele é um político do Rio de Janeiro, presidente nacional do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que é o falso PTB, porque o autêntico é o PDT. Não vou entrar nesse mérito. Quem quiser pesquisar, pesquise a história do verdadeiro PTB para entender o porquê que o partido do Brizola, que é o autêntico PTB e não o PTB do Jefferson. E ele se destacou primeiramente num programa policial, O Povo na TV, na antiga TVS, atual SBT. Depois de se destacar no Povo na TV, ele acabou se elegendo deputado federal, roubou a legenda do Brizola em consórcio com a Ivete Vargas, tomou na cara dura o PTB do Brizola, que se viu obrigado a criar o PDT.
Então foi ladrão de legenda e fez do PTB um dos partidos mais fisiológicos do Brasil. Esse cara que se tornou deputado federal, nasceu em Petrópolis, começou a sua base política lá, depois estendeu para o Rio de Janeiro e se destacava por andar armado na Câmara Federal. Ele era aquele tipo de político, né, que era muito peculiar na década de 80, tanto no Rio quanto em São Paulo, né? Aqueles políticos que gostavam de destilar a sua retórica reacionária, né? Bandido bom é bandido morto. Quem não se lembra do Sivuca também no Rio de Janeiro, né? O Amaral Neto. Esse era jornalista um pouco mais qualificado, já falecido, né? Então, essa linhagem de políticos que se destacavam nos programas policialísticos do eixo Rio-São Paulo. E o Roberto Jefferson cresceu, né, dentro desse espaço, né? E ele agora é o novo guru de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ele agora está caminhando numa linha que faz ele se distanciar de Olavo de Carvalho. Na verdade, Bolsonaro ele refletiu e viu que iria morrer de braços com Olavo, né, com o olavismo cultural, com os seguidores do Olavo, aqueles youtubers reacionários que foram perseguidos pelo STF, mas perseguidos legitimamente, né, em consonância com a lei, e não perseguidos políticos, como eles afirmam, né? E o Bolsonaro viu a necessidade de se distanciar do Olavo de Carvalho, e o Olavo já percebeu, tanto que já andou mandando umas indiretas, e os youtubers que apoiavam Bolsonaro ali, como a Sarah Winter, Bernardo Kister, também já estão percebendo que o Bolsonaro está se distanciando deles, porque Bolsonaro agora quer se consolidar no poder. Ele está sendo menos ideológico e mais pragmático. E por que ele está tendo esse caminho, essa decisão, esse modus operandi de agir politicamente? Por orientação de Roberto Jefferson. Isso mesmo, o Bob Jeff, ele tem dedo nessa mudança de postura do Bolsonaro. Ele tem participação direta, né? Eu posso dizer que o Roberto Jefferson, ele inclusive está envolvido nessa decisão do afastamento de Bolsonaro perante Olavo de Carvalho. Quer dizer, o Roberto Jefferson, para mim, foi o grande responsável pelo afastamento de Bolsonaro de Olavo de Carvalho. E outra coisa também muito importante, tá? Que há um novo direcionamento na postura de Bolsonaro, não só no trato com jornalistas, né, com políticos também da oposição, políticos da situação, de outros poderes. Bolsonaro andou recuando, coisa que era incomum pensar há um ano atrás, né, viciado do olavismo cultural, daquela retórica mais ideológica. E percebam que os ministros mais ideológicos foram sendo descartados. O último, o Abraham Weintraub. Então percebam que vários ministros ideológicos foram saindo. Não só os ministros ideológicos, mas também os chamados técnicos, porque no ofício da sua missão, como foi o caso do Mandetta, críticas à parte, o indivíduo quer se destacar como alguém que fez algo de positivo na área dele. Um médico como Mandetta queria promover uma política de saúde pública eficiente, principalmente frente a uma pandemia tão letal. Então ele queria se destacar. E Bolsonaro percebeu que o Mandetta também era uma ameaça para 2022. Então ele, de um lado, começou a descartar aqueles que ameaçavam o seu reinado, e por outro lado ele começou a descartar também os ministros supra-ideológicos, começou a se afastar de políticos mais ideológicos, de uma retórica mais reacionária. Tudo isso é orientação de Roberto Jefferson, não tenho dúvidas. Roberto Jefferson, ele tem um histórico já desde a época lá do Fernando Collor, morreu abraçado com ele, depois foi base de sustentação do governo do Fernando Henrique Cardoso, depois de ter apoiado o FHC, de ter sido responsável por separar o PSDB do então PFL, hoje Democratas, em 2001,
porque quem promoveu o racha entre PSDB e PFL naquela ocasião foi Roberto Jefferson. Depois ele trai o PFL e se alia ao Ciro nas eleições de 2002. Depois abandona o Ciro com Lula eleito e passa a fazer parte do governo Lula. O PTB ganha o Ministério do Turismo e um espaço nos Correios. E dali tem o nascedouro do escândalo do Mensalão. Ele deseja se vingar do PT, de José Dirceu, acaba se afastando da política, acaba sendo preso, e depois ele retorna uma roupagem mais conservadora ainda do que ele já era, porque reacionário ele sempre foi, né? De arma na cintura, aquela retórica de resolver a política de segurança pública na bala e não no debate social. Mas ele retorna com um discurso um pouco pacifista por um lado, quase embebido de religiosidade, e por outro lado ele continua o mesmo reacionário que sempre foi, orientando Bolsonaro a ser pragmático para conseguir marcar território. E Bolsonaro está tendo um pequeno êxito nisso. Por quê? Vejam as últimas pesquisas. Mesmo que tenhamos ali um índice de erros, para mais ou para menos, ainda assim o Bolsonaro cresceu um pouco. Hoje ele tem apoio de praticamente 40% do eleitorado. Eu acredito que ele tem apoio de 30%. Até um tempo atrás tinha. Mas tem aquele eleitorado médio, mais humilde, que acabou sendo cooptado com as políticas sociais que Bolsonaro desprezava e que passou a dar atenção de uma hora para outra. Vocês acham que foi o Olavo de Carvalho que orientou o Bolsonaro a focar nas políticas sociais? Claro que não. Quem está dando essa orientação é Roberto Jefferson. E a própria decisão de se afastar de Olavo de Carvalho vem de Roberto Jefferson. Vejam só, Bolsonaro, na maior cara de pau, tomou para si a política da transposição do Rio São Francisco. 95% da obra já havia sido concluída. A Dilma ia concluir, o Temer não concluiu, aí o Bolsonaro vai, aquilo estava deixado de lado. Roberto Jefferson chegou, meu irmão, inaugura a transposição, tu vai ganhar ali, o apoio de muitos nordestinos. Claro que nem todos os nordestinos caíram nisso, mas tem uns que caíram. Então ele inaugura a transposição, faz lá uma marca simbólica, né, levanta os braços, como se a obra fosse dele, propriedade dele. Isso foi uma apropriação indébita, porque a transposição do Rio São Francisco é uma obra do governo Lula, que teve continuidade no governo Dilma, que teve também a participação de Ciro Gomes na elaboração do projeto. Todo mundo sabe disso. Foi uma das poucas políticas em que Lula e Ciro Gomes atuaram juntos. Lula na condição de presidente da República e Ciro Gomes na condição de ministro. Mas Bolsonaro tomou para si aquela obra, certo? Outro ponto importante, né? Uma nova roupagem no Bolsa Família, agora Renda Brasil, e o valor vai aumentar, porque Bolsonaro agora é o bozo populista. Ele deixou de ser aquele bozo liberal. Ele ainda tem a retórica liberal, mas o próximo que pode ser sacrificado será Paulo Guedes. Porque na linha de pensamento do Roberto Jefferson, para Bolsonaro se manter no poder, ele vai ter que resgatar certas bandeiras estatistas que ele deixou para trás. Claro que de maneira oportunista ele votava em favor de políticas estatistas, mas ele precisa resgatar, porque se for depender dos liberal-conservadores, ele não vai conseguir se manter no poder, porque esses liberal-conservadores vão migrar para uma candidatura de centro-direita liberal, que vai vir em 2022, seja Mandetta, seja Moro, seja Luciano Huck, não importa, João Dória, eles já estão articulando, eu falei isso em vídeo passado, né? Aquela articulação, Rodrigo Maia, não se engane, ele falou que o Bolsonaro não tem que se preocupar, que ele não praticou nenhum crime de responsabilidade. Isso é estratégia para ganhar tempo, para o Bolsonaro se sentir confortável. Ele está articulando dentro do legislativo para derrubar o Bolsonaro, assim como no judiciário o Alexandre de Moraes está isolando a militância bolsonarista. Isso no poder judiciário. No poder executivo, o Mourão está articulando com o gabinete militar de maneira bem discreta. Mas vamos encerrar o vídeo, tá? Também
apresentando para vocês, para quem não sabe, que o Minha Casa Minha Vida vai ter uma nova versão à la Bolsonaro. Não sei qual vai ser o nome ainda, mas vai ser um novo programa nacional de moradia, liderado por Bolsonaro, cujo esqueleto será do Minha Casa Minha Vida, lá de Lula e Dilma. Mas numa nova roupagem e dentro dessa nova linha paz e amor populista para se consolidar no poder e conquistar o voto do eleitorado mais humilde. Então, povão, não caia nessa. Isso é uma estratégia só para conseguir ser reeleito em 2022. Quando ele for reeleito, volta à agenda nefasta e deletéria novamente. Porque, em paralelo, ele continua promovendo as reformas liberais que estão prejudicando a classe trabalhadora. Não se alienem. Sejam críticos, estejam de olhos abertos. Ok, gente? A própria extensão do auxílio emergencial, até porque a pandemia está em alta, também é uma estratégia dentro desse bojo. Por isso a nova CPMF, que o próprio Paulo Guedes não concorda muito, dizem que é a iniciativa dele, na verdade foi a única solução que se encontrou para financiar esses projetos de natureza social dentro desse novo modus operandi orientado por Roberto Jefferson. Por isso que Roberto Jefferson tem sido importante até para construir uma imagem do Bozo como símbolo. É a conhecida sacralização da política, transformar Bolsonaro num semideus. Ele já é visto assim pelo gado acrítico, alienado, binário e ignorante, que o segue desde quando ele era deputado. Mas existe um eleitorado simples que já tem uma tendência cultural, não só no Brasil como na América Latina, de cultuar grandes líderes. Isso vale para a esquerda ou para a direita. E Bolsonaro vai se aproveitar dessa cultura, orientado por Bob Jefferson. Vejam o quanto Roberto Jefferson ele é importante, gente. Não subestimem a inteligência de Roberto Jefferson. Essa nova roupagem de Jair Bolsonaro, o distanciamento de Olavo de Carvalho e as políticas de cunho social tem o dedo direto de Roberto Jefferson. Eu gostaria de você que assistiu até aqui, comentasse o que achou da minha apresentação e vejam se desde que Roberto Jefferson se aproximou, de lá para cá, Bolsonaro não mudou a sua linha e agora está muito mais pragmático do que simplesmente ideológico. É um ato de utilidade pública compartilhar este vídeo. Muito obrigado por terem torcido pela minha saúde. Um abraço a todos.